Minhas amigas, meus amigos, o meu abraço. Como eu já venho noticiando, estamos montando ou estabelecendo no primeiro canteiro de obras o Brasil, megapotência do mundo, que as mulheres brasileiras acreditaram em 1964. E as Forças Armadas, é claro, encamparam com o ideário da Revolução de 64, dividido em 3 períodos. O último, que estamos estabelecendo agora. É claro que não é uma tarefa fácil. Não se trata de reforma, nem de mudança. Esses foram os scripts da bandidagem oligárquica sem pátria que se apoderaram do Brasil em 1889, através da Proclamação da República. E desde então só proliferaram de uma forma tão intensa que a civilização brasileira acabou sendo esta tragédia produzida pelos demônios que encarnaram na procriação humana, tal o grau de degeneração moral a que chegou a nação brasileira. Não por deficiência da nação, mas por uma covardia que até agora a antropologia não explica. O povo brasileiro, que acabou com todas as raças e formou no Brasil, terra da promissão, a raça brasileira, criada pela miscigenação. Segundo maior QI do mundo. Um povo com bastantes momentos em sua história de honradez e de caráter. De repente, encantados pelos ideólogos, em sua maioria marxista, e diz a ciência que para o ser humano ser marxista, ele tem de ter um defeito psíquico congênito. E eu confirmo essa conclusão da ciência. Não há como o ser humano equilibrado, de saudável formação intelectual, aceite o marxismo a partir da própria desqualificação total do autor dessa imaginação,
que foi Karl Marx. Vagabundo, vadio, bêbado, vigarista. Inclusive o Capital que ele escreveu, que hoje é a Bíblia dos marxistas, ele tinha feito um contrato com uma editora da Inglaterra de escrever um livro sobre economia. E recebeu adiantamento para escrever o livro. Mas foi bebeu tudo o dinheiro. E aí a editora processou ele. Daí, para ser livrado do processo, ele improvisou o Capital. Asneira pior do que o Capital, eu não sei onde se encontraria outra na deficiência intelectual humana. É uma besteira absoluta. Eu estou dizendo isto como economista, como monetarista, engenheiro de finanças, jurista. E agora, por essas habilitações reconhecidas pelo meu povo, falo como presidente constituinte do Brasil, chefe de Estado, magistrado de Estado, não por apelido, mas por autoridade plena de cátedras, conhecimento absoluto de causa e domínio total da vida civilizada como profissional de inteligência que sou. Desde 69 até 83, servindo na inteligência privativa da Presidência da República, iniciada sob o comando do saudoso e insubstituível mestre e comandante general de divisão Golbery Couto e Silva, pelo qual o exército fez de mim o homem que sou. Digo homem que sou porque, se eu não tivesse uma serventia evidente, a nação não teria encarnado em mim, no exercício direto do poder, na posse da presidência da República, no dia 29 de dezembro de 2017, quando me instituiu para a função. E até hoje, essa confiança da nação tem se aprofundado, se expandido, de tal forma que, hoje, se um motivo extraordinário que pudesse suplantar o meu bom senso me levasse à desistência do cumprimento da tarefa, eu só teria uma saída: dar um tiro no ouvido para ser sepultado com a dignidade humana que a Constituição, produzida pelas Forças Armadas, em missão por mim cumprida na Assembleia Nacional Constituinte,
estabelece no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, como dogma supremo da civilização brasileira. Isto é, na civilização brasileira, a pessoa desprovida de dignidade humana não existe. Aqui não se sublima a vida, mas sim a hombridade, a honradez e o caráter. Esses são os fundamentos insuperáveis de formação do povo brasileiro. E então, isso me dá o convencimento de que eu sou o peão fiel da nação. E o peão fiel da nação tem de, pelo menos, de vez em quando, falar sobre o que faz, sobre o que está fazendo para ela. E esta é a razão das nossas prosas. Sobrou este momento agora, 22h44 de quinta-feira, na minha agenda, que está ficando cada vez mais arrochada. Conduzir o processo, o procedimento interventorial constituinte, em sede de processo histórico no foro de soberania, não foi difícil. Para mim, que ajudei a escrever a Constituição da República, e era a lei que tinha de ser posta em prática para encerrarmos o colonialismo subdesenvolvido, covarde, apátrida, que nos marcava desde 1500 até 1964, quando as mulheres brasileiras não quiseram comunismo chinês canibal no Brasil, mas se levantaram em marcha da família com Deus pela liberdade. E as Forças Armadas, como ministros de Deus, portadores da arma, contra tudo que perturbe o bom senso, a boa razão e a espiritualidade da nação brasileira. Transformaram a marcha da família com Deus pela liberdade no ideário da Revolução de 64, que foi dividida em 3 períodos. O último que estamos implantando agora. Então não se trata de um regime de exceção. Longe de pensar-se em ditadura, em autoritarismo militar ou em qualquer fórmula de supremacia de poder fora da lei, da ética, do respeito humano e da vocação de liberdade do povo brasileiro.
O governo constituinte do Brasil já foi instalado no dia 31 de março de 2021, do dia 27 de dezembro de 2017 até esse dia, eu, como um dos profissionais de inteligência veterano, talvez um dos derradeiros ainda vivos, tinha de iniciar oferecendo essa minha experiência como base do Programa Governamental Brasileiro de Ressurreição Intelectual da Nação, porque os diagnósticos da vida civilizada no mundo inteiro nos apresentavam a perda de inteligência como a causa da tragédia humana que estávamos enfrentando. Que não foi um fenômeno nosso, porque há séculos passados, já um filósofo grego nos noticia que mudar o mundo implica em mudar a cabeça do homem que o habita, senão não muda. E nós temos a prova disso desse tempo de república de 1889 para cá, quando apenas 3 períodos de esforço de mudança a civilização brasileira registra. O período do Estado Novo, ou da ditadura Vargas, o curto lapso de governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira e os 19 anos de regime militar, de 1964 a 1985. Foi o período de maior prosperidade racional, política, humanística, pedagógica, intelectual e espiritual que a civilização brasileira registra. Fora disso, era só o espetáculo do picadeiro político, movido entre os elencos dos salvadores do povo contra os vilões da pátria. Ora, denominados de uma coisa, ora de outra. Agora, por exemplo, se denominam de esquerda e direita, ou de Bolsonaro contra Lula. Tudo estrume do mesmo esgoto. Tudo demônios provindos do mesmo inferno. A prova disso é a tragédia de civilização brasileira que estamos suportando. Agora, o que intriga mesmo, quase todos os psicanalistas, os cientistas do psiquismo humano, é o fato do povo brasileiro, dono do segundo maior QI do mundo, um povo geneticamente
fraterno, cooperativo, solidário. Desde 2003, está subordinado a essa vergonha, a primeira vergonha desse tamanho em toda a história da humanidade, de ser governada por analfabetos, mentirosos, vadios, vagabundos, cafajestes, bandidos, sem nenhum senso de patriotismo, de nacionalidade ou de qualquer coisa que lhes identificasse como criaturas espiritualizadas. A partir de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Vana Rousseff, Michel Miguel Elias Temer Lulia, e agora Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, superando todos os seus companheiros que ele sucede. E esse homem ser propalado por essa nação, o segundo QI do mundo, bem suprida de docências, de doutrinadores, de literatos. A prova disso está o número de academias de letras, de instituições de cultura, de ciência, que a nação possui. Mas nós, engenheiros da inteligência, por força da profissão, sabemos fazer diagnósticos da vida civilizada, como o médico sabe fazer diagnóstico da pessoa para constatar o quadro clínico que o leve a algum tratamento de saúde. E nesse diagnóstico da vida civilizada, nós constatamos que a tragédia de civilização que nós estamos suportando, ela não é bem produto de decadência da nação brasileira, mas sim, ela inicia bem mais profunda e bem mais longe das nossas reservas pedagógicas no planeta Terra. Ele completou seu crescimento de massa, isto é, o DNA que gerou a Terra no seio da Via Láctea estabelecia que ela deveria crescer fisicamente até o tamanho em que atingiu no momento do tsunami. Porque foi dali para cá, pelo menos, que a inteligência científica começou a se ocupar com a Terra mais do que com a Lua, com Marte e com o espaço. E foi fácil constatar que ela tinha encerrado
o seu crescimento físico estava se estabelecendo na sua consolidação cósmica no seio da Via Láctea, ou seja, consolidando o seu domínio tridimensional dentro da galáxia. E isso trazia uma modificação psíquica em toda a vida produzida pelo sistema biológico solar. Porque se começou a constatar fenomenologia de conduta, não apenas na raça humana, mas até nos insetos, como, por exemplo, o homossexualismo. Transcendeu de disfunções genéticas e de gestações alteradas por alimentação, hábitos de vida e inserção de meio ambiente. Extrapolou tudo isso e criou uma massa gigantesca de homossexuais e de pederastas. Tão gigantesca que o último relatório que eu tenho informa que 70% dos homens no mundo são homossexuais. No Brasil, chegando isso a 75%. Entendemos que seja ocasionado pelo fenômeno da miscigenação. Mas não podemos atribuir isso a um apodrecimento moral da nação e nem da humanidade, porque ele é presente no mundo inteiro. Então atribuímos isso a essa mudança de tempos em que a Terra encerrou a sua era hermética, que era apresentada pelo tempo do homem, denominando, regendo e conduzindo a espécie. E a substituição pela era aberta, que vem com o tempo da mulher, assentando ela na sua verdadeira posição de deusa da criação como fonte da vida. Porque tirando a mulher do seio da criação, ela fica sem sentido nenhum. Não teria nenhum objetivo a deliberação de Deus de se transformar em um propósito de povoamento da eternidade. Porque não haveria como ele povoar a eternidade não fosse através dessa fonte da vida pela qual ele próprio nasceu verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para nos ensinar assim que essa é a fonte suprema de tudo o que ele projetou na criação.
Isso é muito fantástico para esta geração de terráqueos, basicamente machista. E quanto mais homossexual ela fica, mais machista ela se torna pela promoção do preconceito ideológico que aproveita todas as deficiências do mundo para se transformar em uma doutrina condutora da espécie humana. Como é diabólico, quanto mais essa doutrina ganha corpo, mais o diabo se faz presente no mundo. E então, temos aí a tragédia de civilização brasileira. Uma verdadeira guerra convulsional terrorista, na qual não existe mais brasileiros solidários entre si, mas sim uma nação totalmente desintegrada, de uns contra os outros num salve-se quem puder, que já acumula mais de 12 milhões de brasileiros e brasileiras assassinados, agora numa média de 94 pessoas por dia, sendo eliminadas só nos corredores de extermínio do SUS. 174 pessoas eliminadas por dia no arraial do banditismo comum de campo, onde 73% da população de 9 anos para cima são viciados. Com o tráfico de drogas sediado no Palácio do Planalto, custeado com o dinheiro público, guarnecido pelo Exército e traficado pelos aviões da Presidência da República, com soldados da aeronáutica. Teria o que nós imaginar de mais decadente numa civilização? Eu fui a fundo na história de Sodoma e Gomorra. Encontrei lá um padrão de últimos alentos de moralidade superior ao padrão do apodrecimento moral da civilização brasileira. Fui a fundo na civilização romana, quando Heródoto, o historiador grego, nos noticia que amarem-se os homens uns aos outros em Roma chegou a ser tão comum que ninguém ousava castigar tal infâmia, porque quase todos a praticavam. E o historiador judeu Joseph complementa dizendo: Roma deixou de ser imbatível, não porque suas legiões tenham perdido vigor, mas porque à noite as legiões se transformam numa metade que amanhece uma em cima da outra. E então o soldado não tem mais o alicerce de hombridade
que ele precisa para as batalhas. E isto é o que constatamos na civilização brasileira vencida, onde isso informado a mim pelo nosso pessoal do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Nos quartéis ou no âmbito das Forças Armadas. De dia é verde oliva e de noite é rosa-choque. Situação que eu constatei vendo eles em entretenimentos físicos, de bunda tatuado, de brinquinho no nariz. E é claro que, como comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, eu tinha vontade de chorar, olhando as minhas tropas. Adentrando os quartéis, não se vê outra coisa a não ser aquele feminismo disfarçado. Prateleirinha tudo limpinha, tudo cheia de lembrancinha. Pendurei calinho para lá, pendurei calinho para cá, bordadinho para lá, bordadinho para cá. Mas homem de guerra. Não se encontra ali dentro. E eu sou comandante supremo e autoridade suprema disso. Mas aí me saiu pela tangente como produto de laboratório, onde aprendi que o padeiro, quando precisa fazer o pão de ló, e só tem estrume para isso, se ele não fabricar o pão de ló, ele não é um profissional. Essa era uma das últimas recomendações que nós recebíamos antes de sair para o campo de batalha. Então, todos nós tínhamos de saber fazer um pão de ló com estrume, se esse fosse o último ingrediente que nós possuíssemos. Eu não vou dizer que as minhas forças armadas tenham se resumido a isso, porque as forças armadas brasileiras não são esse punhado de híbridos férteis que se agrega com Jair Messias Bolsonaro. Mas sim, são mais de 360 homens. Homens diante dos quais eu tenho alguma pontinha de inveja. Inveja de eu ser militar por força do destino, mas não pela sagrada vocação de soldado ministro de Deus. O general Golbery Couto e Silva, não sei porquê, me escolheu para a sua equipe, onde, de doutor, talvez até de um cientista, de repente eu me vi um soldado. Soldado feito pelo Exército Brasileiro, ao qual, por isso, devo fidelidade, respeito
e integração incondicional. Eu não admito que alguém fale de um soldado para mim, mesmo dos que estão reunidos com Bolsonaro. Me ofende, principalmente agora que eu sou comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Se elas têm uma porcentagem de híbridos férteis, como dizia o saudoso general Ernesto Geisel, isso não significa um pequeno remendinho na farda. E é isto que agora eu, no Comando Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas, estou recuperando ao preparo pedagógico das minhas tropas. Talvez esta semana mesmo, ou na próxima semana, já esteja à disposição de todo o povo brasileiro os primeiros atos que já estão sacramentados neste primeiro canteiro de obras dessa pátria que nós militares sonhamos em 1964. Acreditamos nesse sonho, perseguimos o sonho e agora, como ministros de Deus e como tais fiéis servidores da nação, estamos transformando numa realidade de civilização que serve tanto para a nação brasileira, na sua vocação de liberdade, de soberania inegociável, quanto para a humanidade inteira, que nós estamos vendo que a cada dia mais precisa dessa nossa soberania, dessa nossa grandeza, que eu identifico hoje na promessa de Jesus, o patrono da civilização brasileira, que está presente na Operação Apocalipse que eu instalei no dia 5 de outubro de 2020. Diz Jesus: aqueles que acreditarem em mim e se preservarem na luta comigo até o fim, eu lhes darei a coroa da vida em 1,2 trilhões e reinarão comigo para sempre. De fato, acabei agora à tarde no Ministério do Exército formalizando a culpa das minhas Forças Armadas na tragédia de civilização brasileira, condenando-as, aliás, reconhecendo a necessidade da nação indenizar cada um dos seus soldados que foram transformados de ministros de Deus em capachos e jagunços de bandidos, assim feitos e registrados para a história
por Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff, que declararam: estou cagando e andando para esses caras militares. No meu governo viviam me enchendo o saco por aumentos vergonhosos de salário. Eu lhes dava uma esmola qualquer e não me enchiam mais o saco. E Dilma complementa: os militares não ousam me enfrentar, porque eles comem na minha mão. Teria uma declaração de redução dos ministros de Deus, a estrume de um projeto comunista, pior do que esse. Então, hoje, por ato legal, legítimo, institucional e necessário, ao Ministério da Defesa, a nação em mim reconhece a necessidade de indenização dos seus soldados, de cabo a general do Exército, no valor de 10 milhões de reais. Ou alguém fixaria menos uma indenização para os ministros de Deus? Só que, no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, está estabelecida a dignidade da pessoa humana como dogma da civilização brasileira. E isso está ao encargo de reação ex officio dos soldados. Reação essa que eles não tiveram, mas se submeteram aos seus algozes no massacre da nação, no roubo do país e na destruição da pátria. Então, como magistrado supremo da nação, a Constituição me habilita com um instrumento constitucional, legítimo, moral e ético, de descontar da indenização que os meus soldados fazem jus de 10 milhões de reais, o valor de 9 milhões por dano moral à nação que os meus soldados ocasionaram. Dos 10 milhões fixados, a indenização para eles, sobra 1 milhão que eu lhes estou entregando em dinheiro para todo o meu efetivo militar, de cabo a general de exército. Se alguém tiver alguma apelação em contrário, mas não aceito baboseira, não aceito verborragia, eu só aceito trabalho de cátedra, trabalho de docência, porque fora disso
não nos entenderíamos com ninguém. O titular dessa apelação se apresente. Estou receptivo ao seu argumento em contrário. Se isso não aparecer, transitará em julgado a nossa decisão de magistratura de Estado. E os meus soldados receberão, em bônus do Projeto Amazônia, no lastro de emissões do Tesouro Nacional, o valor de R$1 milhão de indenização que lhes sobra do valor de R$10 milhões que a nação lhes reconhece devido. Como também integram esses nossos primeiros atos de governo a distribuição de R$500 mil para cada pessoa que tenha perdido emprego, empreendimento ou meio de vida pela falência do Brasil. E esses R$500 mil não vêm de fundos, não vêm de ativos líquidos, não vêm de nenhum tipo de vigarice que o Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda e o Tesouro, que por sinal eu os extingui por causa disso, inventavam para manter a nação com a ilusão de ter veículo de circulação da riqueza econômica nacional. Quando, na verdade, esse veículo não existia, não existe moeda no Brasil. Porque a moeda só existe se ela estiver lastrada em riqueza infungível que permita ao país apresentar os seus interesses econômicos no seio do mundo pelo valor de compra da sua própria moeda. Isso está se estabelecendo agora. Porque só agora, depois de 520 anos, o Brasil, iniciado em 1964 pelas mulheres brasileiras, em suas forças armadas, atingiu um estadista que não é arremedo político da espécie, magistrado de Estado, que não é um enredo verborreico de investiduras políticas. E nesta minha posição, eu falo desafiando quem se entenda à altura de nos contestar. Na próxima semana eu estarei apresentando a tradição de fraternidade e boa vontade que mantém a unidade do povo brasileiro. A toda a bandidagem que ocupa os ministérios
dando-lhes prazo para eles me entregarem esses ministérios para mim ocupar, aqueles que não forem extintos, com os meus auxiliares de governo. Apesar de que vão ser muito poucos, porque o governo do Brasil vai ser operado pelo parlamentarismo institucional, composto de 4 generais e 4 civis, com o governo distribuído. As Forças Armadas, na parte terrestre, ao Exército, parte marítima, a Marinha, e parte aeronáutica. A administração empreendida pela iniciativa privada. E a chefia e magistratura de Estado, então, pela Presidência da República, composta do Presidente Constituinte da República e os membros do gabinete parlamentar. É a democracia institucional que a Constituição estabeleceu, que está sendo implantada, acabando com a democracia eleitoral, que só produziu bandidos, crimes e o apodrecimento generalizado da civilização brasileira. O documento, que vai ir para a gráfica amanhã, porque graças a esse punhadinho de gente que se agregaram e continuam comigo desde o início, fui ver no banco hoje e, como dizia Sassamutema, tem verba. A continha do povo lá tinha saldo para essa façanha. Impressão do documento. Aqui a capa, onde começa a história verdadeira do Brasil. A história verdadeira do Brasil começa com: o Brasil, terra da promissão, nega a potência do mundo. Encontramos nos arquivos da República a convocação das mulheres para a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Convidam-se as mulheres de São Paulo, de todos os credos e de todas as nacionalidades, para participarem da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que terá início às 16 horas do dia 19 de março, dia do padroeiro da família, saindo da Praça da República para a Praça da Sé. E aqui estão as nossas heroínas. Informação. Veja que lindo. A mulher, deusa da criação, porque é a fonte da vida está aqui. E por isso diz os observadores: o mundo se divide em 2 únicas espécies de raça humana, das mulheres e dos filhos delas. Então está aqui as mulheres. E as Forças Armadas, que deram sustentação a essa marcha, em nós, militares.
que estamos reunidos na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Que bonito, que glorioso e que honroso para o povo brasileiro. E daí então, sobre esta gênese, as Forças Armadas estão entregando a sua obra, começada em 1964, com Jesus, o Deus patrono do povo brasileiro, ali. Na Operação Apocalipse, equipada com o governo constituinte do Brasil, com o povo no poder. Que o ideário da Revolução de 64, nascido no dia 19 de 3 de 64, da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, instalou no dia 31 de 3 de 1964 como projeto de nação. E as Forças Armadas no povo, no exercício direto do poder na Constituição, em Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, implantou para sempre no dia 31 de 3 de 2020. Primeiras providências no canteiro de obras. Aqui. Essa é a capa. Nada de enfeite de marketing. Não estamos vendendo nada. E na contracapa, então, aqui, o que é necessário dentro da vida civilizada. Que eu me lembro, nos Estados Unidos, ninguém se apresenta a não ser por si. Eu sou fulano de tal, não sou merda de qualquer bicho, porque provenho de tal família, meu apelido de doutor de tal universidade, e ali por diante. Então aqui também faço a mesma coisa. Não somos inferiores e nem superiores a ninguém. Quem é Célio Evangelista Ferreira do Nascimento? Que é o velhinho aqui. É o João Batista que encerra no existencialismo humano terráqueo a era hermética da Terra, que tinha o tempo do homem como identificador e condutor da espécie humana no sistema biológico solar, e instaura a era aberta que traz o tempo da mulher em seu lugar de deusa da criação como fonte da vida. Nesse desempenho, ele finda a trajetória intelectual da geração de terráqueos que nascia para morrer, com o seu psiquismo receptor do espírito calibrado para lhe dar história dentro da biointelectualidade, na qual a geração de terráqueos em agonia se situava do nascimento para a morte. E instaura os trabalhos de parto da geração de terráqueos que nasce para viver, na trajetória existencial intelecto-espiritual, na qual a geração de terráqueo que está emergindo se situa do intelecto para a eternidade, encerrando, pois, a idade do prazer, para a emoção, o imaginativismo, o utopismo e a fé abstrata, iniciando a idade da razão para a realização histórica através do suceder-se de gerações pela hereditariedade materializada na pátria e preservada na fé que emerge do livro da vida no sistema biológico solar e finda no livro da criação, que revela o propósito de Deus no universo de povoamento da eternidade, cuja tarefa ele iniciou em 1969 na assessoria privativa de inteligência da Presidência da República, sob o comando do general de divisão Goberido Coté Silva, enquanto se ocupava profissionalmente com a destruição da cortina de ferro, a eliminação da Guerra Fria e a desmontagem da União Soviética, desacorrentando o existencialismo humano terráqueo das utopias ideológicas e da mentira religiosa para a implantação deste momento da humanidade terráquea intelecto-espiritual pela escola de Jesus, da verdade, do caminho e da vida.
Como ele identifica a sua estrutura de personalidade formada de conhecimento, inteligência e hombridade? 1. Considera o que as mídias sociais, o jornalismo, os formadores de opinião, os publicitários e os juízes do emaranhado verborreico terráqueo dizem a seu respeito pela tragédia de civilização, na qual eles são os escravos da própria burrice e covardia que Luiz Inácio Lula da Silva, Francisco Everaldo Tiririca Oliveira da Silva e Jair Messias Bolsonaro personifica. 2. Atribui às docências, aos mestres, aos doutrinadores e aos pedagogos terráqueos a nota de conhecimento, intelecto e respeitabilidade que o produto escolar com o qual eles suprem a nação, composto de um apelido de doutor desprovido de inteligência e autoridade moral, se traduz na tragédia de civilização que se perpetua desde o dia 21 de abril de 1500 até hoje, na qual os doutores se movem como vermes do esterco, em meio ao podridão político, jurídico, social, econômico e histórico em que a população brasileira se constitui de colonialismo, subdesenvolvimento, escravidão e banditismo, num suicídio existencial administrado. 3. Considera as Forças Armadas, os magistrados, os legisladores e os efetivos do poder pelo país como produto de suas investiduras, proventos, remunerações e salários, que deveriam ser regidos pela lei do custo-benefício, a qual sublima seus concursos públicos de provas e títulos pelas dotações de hombridade, honradez, caráter e lucidez, os quais lotam a vida pública da nação de capachos, jagunços, mentecaptos, alienados, puxa-sacos e cheirabostas, formando um Estado 9, 8 vezes maior do que a sua iniciativa privada, que só por isso já provam que raciocinam pelo ânus e defecam pelo cérebro. Porquanto, só assim, uma população que faz dos cofres públicos a sua cobertura de sobrevivência e fortunas, se ocupa em roubar o país, massacrar a nação e destruir a pátria, ao grau em que o Brasil resulta em uma massa falida do seu tamanho econômico de 1940, sob um monstruoso déficit econômico global entre 7 e 9 trilhões, com 66,4 milhões da sua força de trabalho, sem cobertura econômica de sobrevivência. E nesses fundamentos, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, presidente constituinte do Brasil, efetivou desde o dia 31 de 3 de 2020 o governo constituinte do Brasil, como equipamento da Operação Apocalipse que trouxe Jesus, Deus patrono do povo brasileiro, de volta na execução da sentença que a sua escola da verdade, do caminho e da vida guardava. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Porém, não como magistrado impessoal, mas sim como babá da bebezada terráquea de Deus, cheio de competência, discernimento e espiritualidade para bem cumprir a sua missão. É o Brasil que começa. Como todas as coisas que começam num código genético. Esse código genético é Deus, distribuído no seu propósito de povoamento da eternidade. Então, não seria verdade se eu me anunciasse aqui como todos os políticos se anunciam, produto de uma campanha de vigarice
de ladroagem, de cafajestismo, de imoralidades, de covardias e de crimes de todo tipo. Mas o velhinho aqui, o código genético de um tempo novo que as Forças Armadas iniciaram a respectiva fecundação em 1964, apresenta a sua gênese. A marcha da família com Deus pela liberdade que as mulheres brasileiras opuseram ao comunismo canibal chinês, que hoje anexou o Brasil à China por 100 bilhões de dólares que Xi Jinping deu a Jair Messias Bolsonaro no projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, pelo roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria, em cujo desempenho Jair Messias Bolsonaro já supera os seus 3 antecessores juntos. Porque, como vocês vão ver aqui no documento, o último roubo que eles estão fazendo do país são as chamadas privatizações. Mas não para nisso. Vocês vão ver o que é o roubo pela astúcia da diplomacia, da política externa brasileira, pelas embaixadas, consulados, missões diplomáticas e diabolices tantas que eles inventaram. Só com 1/3 desse roubo, 66.400.000 pessoas que estão nas ruas ao desabrigo para morrerem na miséria, teriam casa e meio econômico de sobrevivência. Vocês vão ver isso paulatinamente. Agora, depois que eu sou a fonte que nenhum órgão de comunicação pode pôr dúvida, porque sou o chefe de Estado da 5ª maior nação do mundo, da megapotência do mundo, que é você, mulher brasileira, que é você, meu amigo e irmão brasileiro, que somos todos nós, a nação brasileira, na qual nem Jair Bolsonaro se exclui, é brasileiro também. Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde, não nos deixando errar nunca e fazendo dos nossos corações um só amor brasileiro. Muito obrigado.